O Goiás quer seriedade. O Breno não está pronto para um jogo desse tamanho. Então por que não usar o Wilton Pereira Sampaio? O Goiás não quer árbitro direcionado para o Goiás. A gente só quer um árbitro imparcial. Pela falta de preparo do profissional. Ainda não está pronto. Já vai estar pronto daqui a alguns anos. Cortes do pronunciamento de Lucas Andrino, diretor de futebol do Goiás Esporte Clube. Todo ele você vai acompanhar nesse vídeo. Antes, eu peço para você, torcedor, ir aqui embaixo no chat e comentar sobre esse assunto polêmico. O Goiás Esporte Clube está pé da vida com a Federação Goiana de Futebol em relação à escala de Breno Souza, árbitro, para o clássico deste domingo, 5 da tarde, na Serrinha, entre Goiás e Vila Nova, pelas semifinais do Goianão 2025. Se faz importante um pronunciamento do clube em relação à arbitragem já definida para o jogo contra o Vila Nova no final de semana. Deixar claro que o Goiás Esporte Clube não tem nada contra a índole do árbitro Breno. Porém, desde que começamos o campeonato, nunca teve um árbitro que apitasse em 2 jogos seguidos. E seria o que aconteceria nesse caso. O Breno apitou o nosso último jogo contra o Crack e apitaria o nosso jogo, conforme a federação publicou, o nosso jogo contra o Vila Nova. Pela manhã, quando nós tivemos essa informação, a primeira coisa que nós fizemos foi ligar para o André Pita, que é o CEO da Federação Goiana de Futebol, dizendo que a gente não concorda com a escalação desse árbitro para o nosso jogo. Volto a dizer, não é pela índole do profissional, mas assim pela falta de preparo do profissional que não está pronto para um jogo dessa dimensão. É o maior jogo da rodada, é o jogo do estado, é o jogo de uma importância gigantesca e nós não concordamos com a escalação desse árbitro. Se no estado nós temos um trio tão importante a nível nacional e internacional quanto o Wilton Pereira Sampaio, quanto o Bruno e quanto o Vilarinho, que são os 2 assistentes FIFA, por que não usar esse trio nesse jogo desse tamanho? É uma coisa que a gente não consegue entender. Por que não usar o Wilton Pereira Sampaio e a dupla de assistentes que são FIFA do estado e são requisitados por tantos outros lugares do Brasil e internacionalmente? Por que não usar no maior clássico do estado? O Breno não está pronto para um jogo desse tamanho. A prova do jogo contra o Crack no nosso último jogo é que tiveram várias situações de que ele podia ter dado o cartão amarelo, que ele podia ter sido mais enérgico, que ele podia ter sido um cara que dominasse melhor o jogo, coisa que não aconteceu. Não estou dizendo que ele fez um péssimo jogo não, mas o jogo entre Goiás e o seu principal rival, ele é um jogo que tem uma notoriedade gigantesca e ele é um jogo que existe inúmeras faltas. É um jogo de pouco... que o jogo no Serra Dourada nos mostrou, nós tivemos 35 minutos de bola rolando no último jogo, com um incidente catastrófico daquele pênalti bizarro dado por um árbitro que aqui não cabe mais a gente discutir sobre isso, mas esse é um jogo que todos têm que ter uma atenção. E não é isso que está acontecendo. Certo? A federação está colocando em xeque a seriedade do campeonato, colocando um árbitro que não está preparado para o tamanho desse jogo. Então, por que não usar o Wilton Pereira Sampaio? Por que, então, não trazer um árbitro de fora do estado? O Goiás se propôs pela manhã, quando eu conversei com o Pita, a arcar com os custos de qualquer árbitro FIFA e o trio FIFA de qualquer estado do Brasil, de qualquer local. O Goiás arcaria com os custos. Por que não? Então, se o Wilton não pode, vamos trazer um árbitro de fora. Um árbitro preparado para esse jogo, para a gente não colocar em risco
a seriedade de um campeonato tão importante como o Campeonato Goiano. É isso que o Goiás quer. O Goiás quer seriedade. O Goiás quer um árbitro preparado. O Goiás não quer árbitro direcionado para o Goiás. A gente só quer um árbitro imparcial. Um cara que tenha capacidade técnica de comandar um jogo desse tamanho. O Goiás ficou sabendo até antes, né, dessa escala, tentou alertar a federação com relação à escala desse jogo de domingo, porque parece que vazou isso aí antes, né? E também a questão dos acréscimos no jogo com o Crack, parece que... Exato. O jogo com o Crack, no nosso cálculo, tinha que ser no mínimo 8 minutos de acréscimo. Ele deu 5. Não bastante, ele acabou antes dos 5, o Breno. Então, assim, não estamos dizendo que ele fez isso de má fé, não, mas talvez ainda não está pronto. É normal, é natural isso, ainda não está pronto. Já vai estar pronto daqui a alguns anos, no nível do Wilton, no nível, por exemplo, de um Rafael Claus lá em São Paulo. Vamos trazer um árbitro, então, preparado para um jogo desse tamanho. Nós não podemos correr esse risco de novo de ter um jogo desse tamanho decidido de forma imparcial ou de forma despreparada. E foi o que aconteceu no jogo do Serra Dourada. Nós não podemos correr esse risco novamente. Em entrevista à Rádio Bandeirantes Goiânia, o presidente do Conselho Fiscal do Goiás Esporte Clube também falou sobre o assunto. Acompanhe. Breno Souza, ele apitou o jogo de quarta-feira. E eu gostaria de saber se algum outro jogo, um árbitro apitou um jogo na quarta de um time e na rodada seguinte apitou novamente para esse mesmo time. Começa por aí. No jogo de quarta-feira, o árbitro deixou a desejar no âmbito disciplinar. O técnico do Crack, por diversas vezes, foi extremamente afrontoso e só no segundo tempo foi tomar um cartão amarelo. Faltas para ambos os lados que deveria ter havido cartão, simplesmente não aconteceu. A insatisfação do Goiás é que, na minha opinião, e acredito que o Newton César possa comentar também e vai avalizar, haveria outros árbitros do quadro da federação que poderia estar apitando um jogo de tamanha envergadura. Alguém aqui vai me dizer que Goiás e Vila não é o maior clássico do Centro-Oeste, não é o clássico de maior apelo, de maior rivalidade. Então merece um árbitro à altura do clássico. Então, por que não o Wilton Pereira Sampaio? Até onde eu tenho conhecimento, ele está disponível. É um árbitro FIFA. Apitou o jogo Goiás e Atlético e foi muito bem na arbitragem. Você não vê ninguém falar da participação do Wilton no jogo do Goiás e Atlético. Por quê? Passou despercebido, não houve polêmica, não houve VAR, não houve nada. Então, por que não prestigiar o maior clássico do futebol goiano com o melhor árbitro? Essa é a nossa insatisfação. Nós estamos perplexos com essa coincidência que nunca aconteceu. Apitou na quarta e apitar na rodada seguinte pro mesmo time. É por isso que nós queremos um árbitro. O Andrino há pouco fez um pronunciamento que antes de ser divulgado, o Goiás inclusive colocou à disposição que, se fosse do interesse da federação, trazer um árbitro FIFA para poder abrilhantar ainda mais o espetáculo, o Goiás arcaria qualquer custo adicional que se fizesse necessário. Bastava a federação indicar quem seria esse árbitro. Uma coisa simples. Então, assim, e a arbitragem goiana, com todo respeito a todos os árbitros, tem sido alvo de muitas críticas. Ou eu estou aqui enganado? No jogo Anápolis e Abecate, o que aconteceu com o Abecate, com todo respeito, foi uma vergonha. E qual foi o árbitro? Caio Max. O mesmo árbitro que prejudicou o Goiás por 2 vezes no Campeonato Brasileiro. E que a federação, não sei por que razões, o trouxe para apitar Campeonato Goiano. Um árbitro que prejudicou um filiado. Então, nós estamos preocupados. O Bruno é uma boa pessoa, é de boa índole, mas nós entendemos que ele não está preparado no momento para um jogo de tamanha importância. A conclusão final, sua, vá aqui embaixo no chat e deixe nos comentários. Fique à vontade. O clássico entre Goiás e Vila Nova, as semifinais do Goianão, já começou. Polêmica. Até a próxima.